É com prazer que eu estou aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de trabalhar pela casa e vim trazer algumas palavras e pensamentos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. E não foi por coincidência que acabamos convergindo no assunto. A espiritualidade sabe muito bem e nós só estamos sendo dirigidos por elas. Quando paro para pensar em qual assunto vou falar aqui, faço uma oração e peço conselhos. E às vezes os assuntos surgem. Quando chega aqui, o tema convergiu totalmente. É estranho para mim estar fazendo essa palestra sem os olhares, sem as pessoas físicas aqui. Nós que estamos aqui em cima, adoramos olhar nos olhos daqueles que estão escutando, mas como em tempos excepcionais exigem medidas excepcionais, estamos aqui hoje, via online, fazendo esse encontro. E por causa do coronavírus, que muitos estão demonizando, estão achando que é uma desgraça ou uma prova coletiva, como bem colocou Santana, nós temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de aprender, de sair da rotina, de mudar os hábitos, de nos reencontrarmos com nossas famílias, com aqueles que nós dividimos o lar, seja o esposo, a esposa, os filhos, os tios, os pais, os avós. Temos a oportunidade novamente de parar um pouco para refletir. Muitas piadas, muitas discussões aparecem na internet que não traz a verdadeira imagem da realidade. Muitos dizem que já não sabe mais o que fazer, mas na verdade existe muito ainda o que se fazer dentro de nossas casas e muito mais ainda dentro de nós mesmos. Essa oportunidade que o coronavírus nos traz, certamente nós não abraçaríamos nos dias comuns. E nos dias comuns nós ficamos acomodados já com a rotina. Mas mudando a rotina, se muda as atitudes e se muda também o horizonte. O horizonte é aquele que nós estávamos acostumados a ver, um céu claro, límpido, sem previsões de tempestades. Agora desponta no horizonte nuvens negras e que traz um prenúncio de mudança. E toda mudança gera uma angústia, gera medo, gera incertezas. Essas incertezas, por vezes, nos turbam o coração, porque não temos confiança em nós mesmos. Essa confiança que deveríamos ter nutrido ao longo dos anos foi simplesmente esquecida, porque nós não olhamos para dentro de nós. Existe uma frase que se diz mais ou menos assim, que o pássaro, ele não olha se o tronco está podre ou não ao pousar. Ele não tem medo se o galho vai cair, porque se cair, ele sabe que tem as suas asas. Mas nós, como os pássaros, nós não sabemos as asas que temos, nós não sabemos das nossas potencialidades, não sabemos o que nós podemos fazer. Nos acostumamos numa vida pacata, mediana, em que saímos para trabalhar para garantir o pão de cada dia e voltamos para casa para descansar. Esse tempo entre um e outro preenchemos com alegrias, com desejo, com satisfações, com descanso e pouco com meditações. Pouco nós paramos para meditar no dia.
Às vezes vamos dormir até cansados demais que esquecemos até da oração. E essas reflexões que constroem o nosso interior, que constroem uma vida interior, são a fortaleza que nós deixamos de construir. E quando vêm essas mudanças, nós nos apercebemos fracos e desprotegidos. Nós nos percebemos que ainda estávamos acomodados demais e temos medo das mudanças que podem ocorrer. Existem diversos exemplos da humanidade de pessoas que passaram por situações difíceis e saíram dela com êxitos. Uma delas, a gente pode retornar à época de Jesus, mais precisamente depois da sua crucificação, em que os apóstolos se viram no vazio, se viram abandonados, pois muitos deles tinham renegado a doutrina, ou tinham se escondido, ou tinham vergonha e medo de falar o nome de Jesus. Eles estavam sem saber o que fazer. Se continuava na jornada de divulgação do Evangelho, ou se esqueciam aquilo e voltavam cada um para os seus lares. Até o momento em que Jesus retorna, chamando novamente eles ao trabalho. E assim eles se dão conta da sua tarefa. Se dão conta do sentido das vidas deles. E seguem o caminho. Imagina naquela época a situação em que eles viviam. Alguns deles tinham esposa, tinham um lar. Alguns deles tinham profissões, tinha sua reputação no seu local. Um ambiente totalmente hostil, onde se perseguiam os cristãos, onde Roma os caçavam, onde os judeus também os caçavam. Era uma situação em que eles não sabiam o que teriam para comer no dia seguinte, nem sabia se teriam um abrigo. Mas mesmo assim, eles seguiram firmes, seguiram confiantes na fé de Jesus Cristo. Mesmo sabendo de todas as vicissitudes que poderiam lhe ocorrer, eles continuaram firmes, porque eles tinham um propósito de vida, tinham um propósito que era divulgar o Evangelho do Cristo. Mas vamos pegar um exemplo para ficar mais firme essa questão do propósito. Saulo de Tarso, ele era um jovem muito bem quisto pela sociedade, admirado pela sua oratória e pela sua força, eloquente nos discursos na sinagoga. Era admirado por todos pela sua valentia, coragem, destemido. Ele tinha um propósito muito firme na sua vida, que era defender a palavra do Senhor, era defender as leis de Moisés. E para defender essa lei de Moisés, ele saiu em caçada aos cristãos, pois ele acreditava que o Nazareno era uma ameaça às leis de Moisés, era uma ameaça à Torá, ao próprio judaísmo, e que vinha para desvirtuar toda a palavra. E assim ele começou a sua perseguição. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, e foi Saulo o seu julgador, o seu juiz. Não foi só Estevão que morreu no julgamento proferido por Saulo, mas também diversos outros cristãos que foram arrastados para o cárcere, foram separados e foram apedrejados também. Pelas suas mãos se passaram muitas vidas, mas ele tinha um amor
que era a irmã de Estevão, Abigail. E ao saber que Abigail estava bastante doente, ele foi visitá-la. E ali ele teve uma revelação em que Abigail tinha se tornado uma cristã. Ela falecera e ele ficou inconformado com tudo aquilo. E perguntou quem é que tinha a convertido. E seu pai lhe informou que tinha sido um apóstolo, já velho, de nome Ananias. E Paulo saiu em disparada, procurando Ananias em todos os cantos. Soube que ele tinha ido para Jerusalém, foi até Jerusalém, não o encontrou, e soube que ele tinha partido para Damasco. Juntou mais 2 guardas e partiu para Damasco. Ao chegar às portas de Damasco, Paulo encontra com a visão dos céus de Jesus, da qual lhe torna cego, e escuta as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele se deparou com um dilema. Ele sabia do seu dever, que era defender a palavra do Senhor. E ele se encontra agora num caminho totalmente nebuloso. E ele não tem dúvida e segue por esse caminho, o caminho de defender o Cristo, de defender a palavra. Reconhece todos os seus erros e pergunta no mesmo instante: Senhor, o que queres que eu te faça? Certamente Paulo sabia das consequências que viria pela frente: o abandono da sua família, o abandono dos seus amigos, o abandono dos seus colegas de sinagoga, até mesmo do seu posto em que ele se tornaria um fariseu. E mesmo assim ele não abriu mão, pois ele tinha muito firme dentro dele esse propósito de defender a palavra do Cristo. Então Paulo passou por todas essas vicissitudes. Diversas vezes foi apedrejado, diversas vezes foi escorraçado pelos próprios cristãos. Ele foi rejeitado no começo, foi recebido com desconfiança, afinal ele tinha sido um perseguidor. Mas mesmo assim ele não desistiu, seguiu firme, ao ponto de chegar no dia do seu desencarne, ele não temia a morte, pois sabia que tinha feito tudo o que podia para restaurar e para divulgar a mensagem do Cristo. Ele seguiu com um propósito firme, e mesmo em frente a todas as vicissitudes, todas as dificuldades, ele conseguiu vencer e conseguiu seguir feliz. Mas também não temos só esses exemplos do passado, temos exemplos de cada dia que vive ao nosso lado, pessoas humildes que se levantam todos os dias, enfrentam diversas dificuldades e no final do dia tem um sorriso no rosto. Temos um outro exemplo também, já se aproximando da época atual, que foi o exemplo de Gandhi. Gandhi nasceu numa família rica, era um menino fraco, tímido, introvertido, em que as pessoas não colocavam muita confiança no futuro de Gandhi. Seu pai logo o colocou para estudar em Londres, e Gandhi cursou todo o curso de Direito e depois foi trabalhar na África do Sul. Durante todo esse tempo, Gandhi foi cada vez mais se afeiçoando às diversas mensagens de todas as religiões, a do cristianismo, do budismo, do islamismo, do Bhagavad Gita. Todos esses
essas religiões ele extraía algo para si. Mas foi na África do Sul que ele conheceu uma filosofia, a Satyagrahara. Satyagrahara é uma filosofia da não violência, de resolver todos os problemas pela passividade. Não a passividade que lhe deixa parado num canto, mas a passividade de não ferir o outro, de não entrar em contendas, de não entrar em brigas, mas fazer o que é certo, aceitando todas as consequências. Então, Gandhi volta para a Índia, depois de todos os conflitos que ele vê por lá, a imposição da Inglaterra a diversas leis injustas, e ele decide voltar para ajudar o seu povo. Ele sabia de todas as consequências que ele iria passar. Ele sabia que seria preso. Ele sabia que seria machucado, que por vezes seria torturado. Ele sabia que a sua família não o apoiaria. Mas mesmo assim ele seguiu firme, porque ele tinha um propósito muito forte com a justiça, da qual ele nutriu durante 20 anos na África do Sul. E assim ele decidiu que levaria a justiça até a Índia, mas ele faria de forma pacífica. E assim ele fez. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo esse propósito, Gandhi ainda assim sentia medo em certas ocasiões. Mas isso não lhe impedia de seguir em frente. Outro exemplo, também além de Gandhi, podemos pegar nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas passavam por ali, momentos desumanos, de trabalho forçado, pouca comida, trabalhar no frio, com torturas emocionais e físicas, conviver com doença, com gente morrendo ao seu lado o tempo todo, com pestes, com animais e separação da família. Cada um desses elementos já serviria de um grande sofrimento para todos nós. Imagine tudo isso junto. E temos relatos, como a de Viktor Frankl, em que conta, sob a luz da psicologia, tudo o que ele passou naqueles campos de concentração. Viktor Frankl nasceu em 1905, foi para os campos de concentração em 1941, ele e toda a sua família. E lá ele relata os passos que se seguiu até o momento da sua saída. Primeiro ele diz que aqueles que vão para o campo de concentração, primeiramente não acredita que será tão ruim. Não acredita que o ser humano possa fazer coisas tão horríveis. E espera ainda que os guardas serão gentis e amáveis, ou que não serão tão brutos. Isso se chama a síndrome do indulto, onde a pessoa não acredita que será liberta, mesmo prestes a morrer. E assim, Viktor Frankl diz que a negação é a primeira dos sentimentos em face às dificuldades. Depois vem a completa apatia. Depois de passar por todas essas dificuldades, o ser humano já não se importa mais com o que acontece ao próximo. Ele está preocupado demais com a sua sobrevivência. Ele está preocupado demais com o próximo dia. E de tão corriqueiro ver pessoas morrendo, ele já não sente mais empatia por alguém. E isso daí externou uma vivência muito forte nele, interiorizou esse sentimento muito fortemente, da qual ele se lembrou e colocou no livro sobre este sentimento. Mas também não só de tristezas ele viveu, pois ele não considera, no seu livro ele diz que não considera esse tempo
um tempo perdido ou um tempo esquecido, mas um tempo de grandes lições, um tempo em que ele pôde aprender profundamente os medos, os sentimentos humanos que paralisam o ser ou que dá motivação ao ser. Ele se perguntava como pessoas que viveram nesses campos de concentração conseguiam extrair forças para sobreviver a tudo aquilo. E em seus pensamentos ele colocou que se a vida tem um sentido, a dor também deve ter um sentido, pois não faz sentido nós sofrermos por nada. E nós bem sabemos que, pela doutrina dos Espíritos, que o sofrimento é uma dádiva divina, é uma dádiva que nos empurra para frente, nos tira do comodismo, que nos faz progredir, que nos faz aprender mais um pouco sobre nós e sobre a vida. Pois como saberíamos o valor da água se não sentíssemos sede? Como saberíamos o valor do descanso se vivêssemos constantemente descansando? Como poderíamos dar valor às coisas se não sentimos falta dessas coisas? Esses momentos nos trazem diversas reflexões de como nós estamos passando pela nossa vida, de como nós estamos nos encaminhando, passando o nosso dia a dia, as nossas rotinas, o que nós estamos fazendo. Será que estamos levando o nosso dia a dia como um náufrago que deixa ser levado pelas ondas? Será que nós estamos simplesmente correndo, seguindo o fluxo que a sociedade segue? Existe uma história muito interessante de uma fábula que conta que um rei teve um sonho, e nesse sonho o rei visualizou uma espada em cima da sua cabeça, prestes a cair e cortar-lhe o pescoço. Então ele se acorda assustado e pergunta a todos os sábios da sua corte o que significava aquele sonho. Nenhum sábio conseguiu satisfazer os desejos do rei. Então ele estendeu esse pedido a todo o reino. E um lenhador viu aquele pedido, viu a recompensa e logo se interessou e disse: meu Deus do céu, eu tenho que conseguir essa recompensa, porque senão eu vou ser expulso dessa casa e eu não terei onde morar, nem como eu viver. E fez uma prece fervorosa para que Deus lhe iluminasse e mandasse a explicação daquele sonho. De repente pousa um pássaro numa árvore e fala e pergunta a ele se ele queria saber o significado daquele sonho. Lembre-se, é uma fábula. Então o pássaro fala a ele que o significado daquele sonho era que o seu reino estava cheio de morte e que alguém iria tentar matar o rei. Então ele chega até o rei, conta o significado daquele sonho. O rei fica muito feliz e lhe entrega uma sacola de moedas de ouro. Ele volta feliz, mas ao mesmo tempo pensa: pássaro não precisa de dinheiro, o que ele vai fazer com isso? O pássaro tinha pedido parte daquele dinheiro. Então ele decide que não dará nada ao pássaro. E quando volta, o pássaro pousa novamente no galho. Ele pega uma pedra e joga no pássaro. O pássaro rapidamente alça voo e sai. Mas o rei tem outro sonho. Ele sonha com raposas aos seus pés, passeando na sua corte. E novamente ele vai direto ao lenhador para que desvende os mistérios daquele sonho. O lenhador, agora preocupado porque tinha espantado o pássaro que interpretava sonhos, e faz novamente um pedido. Vai até o local e pede desculpas ao pássaro, e o pássaro vem ao seu chamado. E ele diz: olha, me desculpe pelo que eu fiz. Eu estava fora de mim, transtornado, achando que você estava me enganando.
e joguei uma pedra em você. Mas agora eu lhe prometo que irei dividir a recompensa com você. O pastor disse: muito bem, vou lhe falar qual é a interpretação desse sonho. A raposa significa traição. Diga ao rei que existem muitas pessoas tentando o trair. E novamente o lenhador foi até o rei e falou da interpretação do sonho. E assim o rei ficou contente e lhe entregou agora 2 sacolas de ouro. Ele voltou para o pássaro e disse: esse pássaro está querendo ganhar as minhas custas. Esse pássaro vai ver agora o que eu vou fazer com ele. E quando chegou na floresta, o lenhador colocou as sacolas de ouro. Quando o pássaro ia pegar, ele tentou jogar outra pedra no pássaro, e o pássaro percebeu e voou para longe. Mas no outro dia o rei teve outro sonho, e sonhou agora com carneirinhos passeando na sua corte. E ele chama novamente o lenhador para desvendar aquele sonho. E o lenhador faz novamente uma prece fervorosa para que o pássaro volte. Pede 1000 desculpas novamente, e o pássaro, já cansado, diz: está certo, vou lhe ajudar só essa vez. E assim ele interpreta, diz que agora seu reino estava cheio de paz, que os carneirinhos simbolizavam mansuetude. E o rei fica contente, porque agora receberam uma boa notícia. Ele entrega 3 sacolas de ouro. O lenhador pensa nas suas atitudes e diz: não, como eu fui injusto com esse pássaro, entregarei todo esse ouro para ele. E assim ele faz. Mas chegando lá, o pássaro se recusa a receber esse ouro e dá uma explicação muito boa ao lenhador. Ele disse: eu não esperava nada diferente de você. Quando você tentou me agredir, foi quando o reino estava muito agressivo, com muita ânsia de morte, e você agiu igual a todos do reino. Quando existia um clima de traição, você me traiu, e quando todos estavam pacíficos, você voltou pacificamente. Você não é nada mais do que fruto do meio em que você vive. Isso nos faz refletir: será que nós estamos sendo frutos da onde que vivemos? Ou será que nós estamos olhando para dentro de si e vivendo como um indivíduo, como um ser único, que tem seus próprios pensamentos, suas próprias vontades e faz as suas próprias escolhas? Será que nós não estamos nos deixando levar por toda a histeria que está ao nosso redor, pelo medo coletivo das percas das coisas materiais? Será que nós estamos fazendo diferente do que a sociedade está? Porque Viktor Frankl observou que o tamanho do sofrimento de um ser humano, que o sofrimento é igual a um gás que toma conta do recipiente que ele ocupa, de forma homogênea. Quanto mais espaço ele encontra dentro de nós, mais ele ocupa o nosso corpo, a nossa mente. E cabe dentro de nós nos preenchermos de coisas boas, de vida interior, de fé, de coragem, de força, para que esse sofrimento ele se torne uma coisa pequena, não algo que nos tome conta. O medo nos paralisa, o medo ele nos isola, o medo faz com que nós percamos o pensamento racional e passamos a agir feito animais, a correr do perigo, a fugir a todo custo daquilo que nos ameaça. Então, para que nós não caiamos nessa armadilha, nós precisamos olhar para dentro de nós. Veja só, que momento mais propício nós em nossos lares olharmos para dentro de nós, reconhecermos as nossas forças
reconhecermos as nossas virtudes, reconhecermos também os nossos medos, pois nós não poderemos tratar daquilo que nós não conhecemos. Observe o mundo ao seu redor, observe as suas atitudes, observe o que falam de você. Só assim a gente vai poder reconhecer as nossas asas, as nossas potencialidades e as nossas fraquezas. Vamos poder trabalhar tudo isso dentro de nós. Vamos poder sorrir pelas coisas verdadeiras e encontrar dentro de nós uma motivação para viver. Pois pouco de nós colocamos para fora. Se você observar, muito de nós são automatismo. Vivemos da forma que nossos pais vivem, da forma que todos os nossos colegas vivem. E assim vamos nos perdendo das coisas que nós vamos fazendo. Vamos perdendo o sentido dessas coisas. Por que eu me levanto todo dia cedo? Por que eu faço exercícios? Por que eu vou trabalhar? Por que eu estou com minha esposa, com meu marido? Por que eu escolhi essa profissão ou esse curso? Será que eu poderia fazer diferente? Será que eu poderia ir por outro caminho? O que me impediu de seguir outro caminho? São essas perguntas que pouco nós não fazemos, pois temos medo de nos decepcionarmos. Temos medo de nos arrependermos de nossas escolhas. Então simplesmente nos calamos. Nós fugimos de nos encontrarmos. Nós fugimos de olhar para dentro. Mas chega uma hora que é necessário voltarmos para dentro de nós mesmos. E é preciso não temer este momento. É preciso seguir com fé, confiante. Para finalizarmos, gostaria de ler uma passagem do Evangelho, no seu capítulo 25, buscai e achareis. No item, observai os pássaros do céu. Não acumuleis os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste. Observai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Então, portanto, meus queridos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Buscai acumular os tesouros nos céus e não na terra. Nos preocupamos demais com o que teremos amanhã, o que conquistaremos amanhã de bens materiais. Não é para esse propósito que nós viemos aqui na terra. Não é para isso que nós passamos toda uma encarnação e voltamos aqui repetidas vezes. Viemos aqui para acumular tesouros no céu, para acumular virtudes. E se você está com dúvida, e todos nós temos dúvidas qual é o sentido da vida, porque nós estamos aqui, sabemos onde não procurar. Com essa passagem aqui sabemos que ela não está nos bens materiais, ela não está no que nós podemos acumular aqui, pois após a morte tudo ficará aqui.
Tudo nos é emprestado. Então procure dentro de si mesmo qual é a virtude que você deve melhorar. O que lhe traz mais sentido? Qual é aquela coisa que só você pode fazer? Essas respostas quem tem que procurar é você. Você não achará em livro algum, você não achará em palestras, você só achará olhando para dentro de si. Pois ninguém pode viver a vida, a sua própria vida. Muito obrigado. Agradecemos a Murilo pela